Fala, Pardais! Estamos de volta! E agora, ó, cenário mais ou menos novo, né? A gente tá em construção, né? Vamos dizer assim, estamos trabalhando, né, numa construção. É um cenário improvisado, né? Como muita gente sabe, eu não tenho aqui um lugar próprio, eu acabo dividindo o quarto entre escritório e quarto. Mas na hora do aperto da sujeito para tudo, minha esposa teve uma ideia de botar um biombo aqui atrás, a gente vai tentar transformar ele, né? Deixar ele mais com a cara aqui do Pardal, botar algumas coisas por trás, mas pelo menos vocês não ficam vendo a minha cama desarrumada. Eu sei que pra vocês isso daí nem é problema, mas pra minha esposa isso me causou um problemaço. Deixa eu tirar o óculos aqui pra não ficar explodindo a luz aqui. E vamos pra continuar a nossa série, né? Hoje vamos falar de Chapecoense e Corinthians. Um time que tem uma regularidade muito alta nos estaduais, mas nem tudo que reluz é ouro. E o Corinthians que perde o técnico e acaba de contratar o Silvinho, né? Silvinho esse que não tem números assim excelentes, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos falar um pouquinho desses dois times. Acho que da Chapecoense é bem importante a gente falar. Muita gente está com uma expectativa alta na Chapecoense em alguns jogadores, que eu acho que a gente tem que entender um pouco como funciona o jogo da Chape, tá? Então, vamos começar pela Chapecoense e vamos para os números da Chapecoense que entram aí agora na tela. Bom, Chapecoense está com um aproveitamento de 67% nessa temporada de 2021. Para quem vive falando que a Chapecoense está ganhando tudo, o aproveitamento é mais ou menos, né? Lembrando que esse aproveitamento de 67% ele não está incluindo o jogo de hoje, né? Que foi, eu tô gravando agora no domingo, onde a Chape perdeu pro Avaí de 2-1. Digamos assim que a Chape fez poucos jogos com times ali do mesmo nível, né? Foi Avaí e Figueirense. Perdeu pro Figueirense também, né? Teve um jogo que ganhou, mas teve um jogo que perdeu de 3-1, inclusive. E agora perde pro Avaí. Então esse aproveitamento de 67% tá um pouquinho menor, né? Tá um pouquinho mais baixo. Nos gols sofridos, na verdade, está com 15, né? Só para atualizar os números, já com esse do Avaí, são 18 jogos com 15 gols sofridos, né? Então é um time que tá tomando gol, né? Por mais que esteja fazendo gol, é um time que vem tomando gol, né? Se tomar 15 gols em 17 jogos, é quase um gol por jogo. E fez 32 gols, na verdade 33, né? Porque hoje fez um gol também. Então são 33 gols com 15 gols sofridos em 18 jogos, né? Então ali o aproveitamento não dá para fazer de cabeça, tô gravando logo depois do jogo, esperei até acabar o jogo para fazer esse vídeo. Um aproveitamento ali ok, né? Nada muito absurdo, né? Vem de 10 vitórias, né? E 4 empates nesse jogo, né? E 4 derrotas agora com o Avaí, né? Então nada muito absurdo. Para vocês entenderem melhor, vamos para o campo para vocês entenderem como que é essa composição da Chapecoense, mais ou menos a forma de jogar e quais são as principais forças e quais são as principais deficiências desse time da Chapecoense. Bom, vamos lá. Até esqueci de falar, né? Antes da gente ir pro campinho, o destaque do time é o Perotti, né? O Perotti tá com 14 gols, é artilheiro do time. E vale lembrar que o Perotti, muita gente está querendo escalar o Perotti no primeiro tempo, no primeiro jogo, mas vale lembrar que o Perotti é artilheiro de um time que pegou times muito mais fracos, né? E na primeira rodada pega o RB Bragantino, que a gente tem que esperar para ver qual é a formação do RB que vai, né? O RB pode, inclusive, de certa forma, poupar alguns jogadores em função dos outros jogos que tem. Então a gente tem que entender mais ou menos qual é o time do Bragantino que vai pra gente ter certeza ou não. Mas é baratinho, mas baratinho, mas se não fizer gol, né?
não vai valorizar, ou seja, você vai perder uma vaga, talvez vale botar um cara um pouquinho mais caro ali que tem uma tendência de gol maior, né? Bom, já falei do Perotti, vamos aqui para o campo para vocês entenderem, né? O Perotti, né, como a gente terminou de falar, é o jogador de área, né? Quando a marcação aperta um pouco, ele acaba recuando um pouquinho aqui para receber a bola. Na verdade, nesse time aqui da Chapecoense, o Anselmo Ramon não é tão baixo. O Anselmo Ramon fica mais ou menos aqui e o Perotti mais ou menos aqui, né? Ele é como se fosse um segundo atacante, o Anselmo Ramon, tá? E aí aqui no meio você tem meio que o Anderson Leite um pouquinho para frente e o Léo Gomes aqui fechando um pouquinho mais. Então é mais ou menos aqui, assim, né? Não tão claro que é essa formação. Lembrando que a Chape fez alguns jogos com algumas formações. Essa daqui foi a formação do jogo de hoje, né? Inclusive com o Laércio Derlan, tá? Então, como que funciona mais ou menos esse time da Chapecoense? A Chapecoense, como um todo, né? Ela joga muito pelas laterais. Tanto o Busanello como o Matheus Ribeiro, né? São jogadores que participam muito, né? E acabam subindo bem aqui para participar desse jogo. Então, e aí, galera, é muito engraçado porque a Chapecoense, ela não possui um meio de campo, né? Ela, assim, você não vê aquele meia clássico. Então, a triangulação da bola, às vezes vem para aqui, dá um toque para cá e já corre aqui para lateral. A mesma coisa aqui, né? Ou vem aqui no Léo Gomes, vem aqui para o Anselmo Ramon e já toca aqui para lateral, ou o Fabinho para jogar aqui para o lateral, até o mesmo Mike. Então, o jogo da Chapecoense, ele é todo nas laterais. É muito forte esse jogo. Não dizendo que é forte de ser eficaz, mas é o tempo todo jogando dessa forma. E aí, quando sobe o Busanello, o que acontece? Empurra os pontas um pouquinho para dentro. Mesma coisa que o Matheus Ribeiro. Quando sobe, acaba empurrando um pouquinho o Fabinho, né, aqui para dentro. Só que não tem um meia. Então, às vezes o Anselmo Ramon volta um pouquinho, às vezes o Anderson Leite sobe um pouquinho, mas você não tem aquele meia clássico. O jogo da Chapecoense pelo meio-campo é muito complicado até. Então, geralmente, o que acontece? Ou essa bola vem pro Busanello ou Matheus Ribeiro, que pegam e fazem esse cruzamento aqui pro Perotti, né? Então, geralmente, acaba sendo isso. Ou o que acontece? Eles jogam aqui para a entrada da área, tá? Jogam aqui para a entrada da área e vem alguém aqui por trás para pegar essa finalização. Então o Anderson Leite de vez em quando aparece aqui para ter uma finalização assim. Mas o jogo é todo concentrado aqui nas laterais, né? Essa forma de jogar, o que acontece com essa forma de jogar? Ela deixa a Chapecoense muito exposta. Por que deixa a Chapecoense muito exposta? Porque você não tem o meio-campo, né? E nisso que você não tem o meio-campo, a marcação aqui fica tranquila, né? E aí, quando você tem que empurrar os outros, você acaba tendo que subir um pouco com todos os jogadores, você deixa um espaço muito grande nas laterais. A lateral esquerda acaba deixando um buraco muito grande, porque o Busanello ele sobe bastante, então acaba deixando um buraco. O Matheus Ribeiro também sobe, então deixa também um buraco aqui. E aí os volantes eles não conseguem se posicionar, tá? Para conseguir fazer essa marcação. Então, geralmente, o que acontece? Quando a Chape perde a bola, o Busanello tá voltando, tentando fechar. O Matheus Ribeiro também tá voltando. Só que acontece aqui? Tanto o Léo Gomes quanto o Anderson Leite tentam ficar aqui para marcar. E aí aqui, ó, fica um buraco muito grande na frente da área da Chapecoense. E também, ó, nessas pontas aqui. Porque como os meias, os laterais sobem, para recompor, você meio que prejudica bastante o sistema defensivo. Então, assim, eu acredito que
a Chape ela vai adotar um jogo mais defensivo, né? Principalmente quando pegar times maiores, né? Tá até mesmo o RB Bragantino. Por quê? Porque se tentar jogar pra frente contra esses times, apesar do Mozart ser um treinador que gosta, né, de ir pro ataque, acredito que vá ficar esses buracos muito grandes e aí você acaba tendo o risco de ser goleado. Então, por exemplo, o próprio RB Bragantino, você tem o Arthur, você tem o Elinho, você vai ter o Claudinho, então você tem uma linha aqui muito forte, você ainda tem o Ítalo, que corre bastante, né, que é um jogador que se posiciona bem, então você vai ter uma linha ofensiva do Red Bull Bragantino muito forte, muito rápida, muito alta, que se a Chape tentar impor algum tipo de jogo e permanecer esses buracos, eu acho que a Chape pode ser goleada nessa primeira rodada. Então a gente tem que ver qual é o time do Bragantino que vai e qual a forma que a Chapecoense vai jogar, né, nesse nível, né? Como eu falei, né, o fato de jogar aqui pelos lados, o jogo da Chape tem pouquíssima criação no meio campo, né, e é aquilo, né, vem para o lado, ou cruza, ou vem para o lado e vem para a intermediária para tentar pegar o volante, ou até mesmo o Anselmo Ramon, ou até o Perotti quando sai um pouquinho da área, para tentar essas finalizações de meia distância. Então acaba, cara, acaba sendo um time fácil de ler, né, acaba sendo um time mais fácil de ler. Já na defesa, tem uma marcação, não é que seja ruim, mas eu acho perigosa, porque ela chama o adversário para o seu campo, né? Ela marca uma linha mais baixa e por zona. Então, como ela marca com essa linha um pouco mais baixa aqui por zona, o que acontece? Ela fica esperando, né? Acaba descendo bem a linha aqui, né? E o Perotti aqui meio que tentando pegar aqui, fazer a pressão. Só que quando ela desce a linha e fica nessa projeção, ela pega e tenta, o contra-ataque, né? Tanto aqui o contra-ataque. Só que é perigoso isso, porque você chama o adversário para o teu campo o tempo inteiro. Então, se você não conseguir manter essa formação de zona bem organizada, você vai dar espaço e buraco, principalmente para as infiltrações. Então, é isso que tem que analisar. Outra coisa que é muito, muito fraca nessa marcação da Chapecoense são as bolas aéreas, né? Um time que vem sofrendo gols de cabeça e principalmente em bolas paradas, bolas aéreas, não consegue afastar o perigo. Inclusive, um dos gols hoje do Avaí foi assim. Foi numa bola alçada na área, o zagueiro tentou tirar, mal pulou do chão, deu uma casquinha para trás, a bola caiu no pé do jogador do Avaí, que foi lá e fez o gol, né? Então, assim, se tiver esse problema, junto com um RB Bragantino que finaliza pra caramba, eu acho que pode aí potencializar um pouco o Claudinho, o Elinho e até mesmo o Arthur, né? Eu não sei se o Busanello vai aguentar essa marcação constante em cima do Arthur nessa primeira rodada. Lembrando que a gente não sabe se o RB Bragantino vai realmente com o time titular ou não, tá? Então, assim, nas bolas paradas, por parte ofensiva, a Chapecoense adota mais ou menos a mesma formação em falta e escanteio, né? O que é praticamente a mesma formação? O Perotti ele fica aqui na segunda trave, né, para tentar pegar um rebote ou tentar pegar algo que escape, e as bolas acabam indo ali sendo alçadas na área, né? Nada muito chamativo, nada muito né? Jogada normal aí de bola aérea. Resumindo, né? Vamos resumir aqui a questão da Chape. Eu vejo um time fraco, assim, eu acho que é um time fraco que eu digo para a Série A, né? Me desculpe os torcedores da Chapecoense. Eu acho que é um time talvez até organizado, mas para o nível de campeonato que vem pela frente, eu acho que é um time fraco, né? E com muita escassez de jogadas de ataque, né? Como eu falei, joga demais pelo lateral, não tem uma jogada de meio campo ali, né? A marcação deixa buraco, principalmente na frente da área, como eu falei, muitas das vezes nas laterais, por causa dessa marcação que acaba fazendo. E, cara, acaba sendo um time fácil, né, de fazer uma leitura, né? Então, assim,
você assiste os jogos da Chape, você vê que o formato de jogar é bem parecido. Então, assim, é fácil fazer uma leitura. E eu sempre digo isso, se eu que estou aqui analisando o jogo pro Cartola FC, imagina um cara que realmente trabalha com análise tática, né? Assim que precisa dar essa coisa. Então, para mim, a Chapecoense hoje é um time fácil, de leitura fácil. E aí, se tiver um time que tenha uma marcação tranquila, se posicionar bem, né, e fechar um pouco, a Chape não vai fazer muita coisa, né? Então, acho que é um pouco arriscado você apostar na Chape. Vamos ficar dependendo um pouco dessa formação do time do Bragantino. Se o Bragantino for com o time titular, eu acredito, tá, que se jogar assim, a Chape pode levar 2 gols ou mais nessa primeira partida. Bom, vamos para São Paulo agora, pro Corinthians, né? Corinthians que tem a primeira partida agora do Brasileirão no final de semana e muda tudo, né? Porque tava com o Mancini e aí agora vem o Silvinho, né? O Silvinho acabou de assumir, aceitou a proposta do Corinthians, né? E aí o Corinthians acaba sendo mais um time que começa o campeonato com uma mudança de técnico, né? Até que esse ano mudaram poucos, né? Mas é um time que contrata o Silvinho, que não treina um time desde 2019 e que não teve uma boa passagem pelo Lyon, né? Então, assim, falar da forma como joga o Corinthians agora acaba sendo um grande papel branco, né? Uma grande folha em branco. Eu vou falar um pouquinho de como alguns jogadores tiveram algum destaque com o Mancini, a forma que o Corinthians jogava, mas não dá pra gente precisar a forma que esse Corinthians do Silvinho vai jogar, né? Até porque o Silvinho, ele teve só 11 jogos na carreira, né? Foi lá 11 jogos assim, sem ser amistoso, né, tal, foram 11 jogos. Teve uma performance bem mais ou menos, né? Assim, foram 11 jogos, acho que 3 derrotas, 3 empates e 4 vitórias, uma coisa mais ou menos assim. Foi bem quebrado. E a forma que ele jogava no Lyon dependia muito, né? Ele jogou no 4-3-3, teve jogo que ele botou 3-4-3, teve jogo que ele foi no 3-5-2. Então, como você só teve 11 jogos, parece que ele estava tentando achar a melhor formação. Então não dá nem para falar assim, a formação que ele mais gosta é 4-3-3, a formação que ele mais gosta é 3-4-3. Eu posso falar que ele variou bem, entre 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, né? E com o Mancini, o Timão já estava jogando com 3 zagueiros, né? Jogava mais ou menos num esquema de 3-4-1-2 ou algumas vezes nesse esquema de 3-4-2-1. Só que aí o Mancini sai, né? E aí como que funciona, né? O Mancini saiu, o Jamerson, né, se machucou, o Otero também não vai renovar, tanto o Jamerson quanto o Otero. O Jamerson machucou mais, não vai ter renovação, o Otero também não correspondeu e não vai renovar e já não joga mais. E aí o interino, né, do Corinthians, né, contra agora, o último jogo foi 5-0 Corinthians, não entrou mais com 3 zagueiros. Aí já entrou num 4-2-3-1, né? E aí formou uma linha de frente bastante ofensiva, né? Que foi essa linha aqui, onde teve... Aliás, aqui tá errado, o Matheus Vital aqui, né? Essa linha de 3, essa linha aqui bem ofensiva, com Matheus Vital, Luan e Gustavo Silva, né? E o Arauz meio que de falso 9, ele não fica preso aqui na área, ele jogou mais aqui, ó, nessa intermediária e às vezes entrando. Então você teve, assim, teoricamente um ataque mais rápido, né? Então esse daí foi o último jogo que o Corinthians fez. E a principal mudança nesse cenário é que quando o Corinthians estava jogando com 3 zagueiros, tanto o Piton quanto o Fagner estavam subindo bastante, né? Então o Piton estava praticamente jogando como um ponta e o Fagner também subia muito. Com esse novo esquema, como você tem 4
atacantes aqui, você não consegue ter 2 volantes segurando a peteca o tempo todo. Então, meio que teve o Piton segurando, não jogou o Fagner, né? Eu tô botando aqui que o Fagner mais é o titular, mas o Piton não subiu. Não é que ele não tenha subido tanto, ele subiu e apoiou, mas ele também fez a parte defensiva, né? Que antes, com o Mancini com 3 zagueiros, ele acabava se expondo um pouco mais, né? Então é difícil a gente saber como que vai vir esse Corinthians do Mancini. Mas vamos falar um pouco dos destaques do time e os números dessa temporada, que é o que a gente dá para falar aqui agora, talvez falar um pouco menos de forma tática, né? Destaque do time... Bom, vou botar aqui os números na tela, vamos subir aqui com os números e a gente já fala um pouco dos destaques, artilheiros e tal. Tá? Então, vamos para os números. O destaque desse time, apesar do Matheus Vital ser o artilheiro com 5 gols, para mim o destaque desse time paulista foi o Luan, né? O Luan que após muito tempo, né, volta a ter uma recorrência e uma sequência positiva, né? Começa a ganhar sequência de jogo e acaba fazendo bons jogos com assistência, com gols e principalmente com muitas finalizações. O Luan tá finalizando muito nos jogos, tá ali na base de 3 a 4 finalizações, tem jogo inclusive que faz quase 6 finalizações por jogo, então tá jogando meio que ali onde ele gostava, né? Não na época do Grêmio, que o Grêmio ele era mais atacante, era mais ponta, mas numa época que ele jogou de meia no Grêmio e deu muito certo, né? Que era ali um pouco na frente da área, às vezes acelerava para fazer um falso 9, recebia ali um pouco o rebote, então tá com bons números o Luan nessa temporada de assistência e gols, né? O artilheiro desse time é o Matheus Vital, apesar que o Matheus Vital não era, né, titular, né? Na verdade ficava meio que trocando essa titularidade, o Mancini ainda insistiu algumas vezes com o Otero, mas com a saída do Otero, acredito que o Matheus Vital assuma de vez ali a titularidade e no último jogo, né, que o Otero já não pôde jogar mais, né, que acho que acredito que como não vai renovar, não estou colocando ele para jogar, o Matheus Vital fez um gol e ainda deu uma assistência. Então, aproveitou a chance que teve, né? Falando de aproveitar, vamos falar do aproveitamento do Corinthians, que está com 62%. Fez 33 gols em 21 jogos, não tem uma marca muito expressiva de gols feitos, né? Tá ali mais ou menos com 1,5 gols por jogo e tem sofrido, né? Sofreu 19 gols, né? Praticamente um gol por jogo, né? Então faz um e toma um. Né? Então não tem uma defesa, não tinha uma defesa muito sólida e também um ataque que não funcionava de forma absurda. Ganhou de 5-0 agora o último jogo, né? Lembrando que desses gols feitos aqui, 5 foi no último jogo, né? Antes disso tinha 28, né? Então saiu um pouco da curva porque teve um jogo aí que tirou a barriga da miséria mesmo, né? Então foram um total de 11 vitórias, 6 empates, né? E total de 4 derrotas, né? Então você vê aí que o Mancini nessa temporada não estava muito bem, indo muito bem. Até começou bem, fez bons jogos, mas depois teve uma queda e com a perda ali na semifinal para o Palmeiras, o time resolveu rescindir com ele. Bom, voltando aqui, já falamos dos números, falamos desse novo posicionamento, falamos desse técnico. O que eu queria só ressaltar é o seguinte, né? Que mesmo, né, com essa mudança tática, o Piton não deixou de avançar, né? Que mesmo segurando um pouco aí as subidas, né? O Piton ainda veio subindo e participando das jogadas. Menos do que estava antes. Era comum você ver o Piton ali dando uma assistência, ou fazendo um gol, ou finalizando bastante. Teve bem menos nesse jogo, mas ainda assim conseguiu apresentar esse apoio, né? O Luan, né, como a gente falou de destaque, ele vem jogando centralizado, como eu já disse anteriormente, e vem tendo muita liberdade, né? Então ele não fica aqui na frente da área, então ele roda para cá, ele roda para lá, ele roda para cá, ele roda para lá. E isso facilita muito, porque na transição da bola com os pontas, o Luan ele acaba sendo bem participativo, né? Porque ele roda para cá, roda para lá, ele consegue distribuir esse jogo aqui, né? Abrir o ponto, ou até mesmo ter clareza aqui para as finalizações. Então é importante a gente ter essa visão, porque ele tem tido realmente muita liberdade
né, para fazer essa rodagem ali e as oportunidades acabam aparecendo. Para mim o Luan é um excelente nome nesse primeiro jogo, até pelo preço, né? Eu acho que se fizer ali 2, 3 finalizações, pintar alguma coisa importante, ele pode até fazer uma pontuação legal, né? Se meter um gol, estoura, a valorização fica bem alta. O Vital também é um nome bem interessante, né? Porque vem participando também. Não sei se eu gastaria com 2 do mesmo time, né? Até porque não tem um jogo simples, né? O jogo do Corinthians não é um jogo assim que você fale, nossa, né? Tranquilidade, né? Até porque com um técnico novo, acredito que o técnico nesse momento não vai influenciar tanto. Eu acho que vai com a mesma formação, né? Que estava no último jogo da Sul-Americana, né? Porque contratado hoje, deve ser apresentado aí durante a semana, então não deve influenciar muito, né? Lembrando que o Corinthians ainda tem um jogo na quarta-feira, né? Contra o River Plate de Assunção. E aí sim pega o Atlético Goianiense, né? Ah, mas pô, tá pegando o Atlético Goianiense, não é um time que pode tomar muito gol. O Atlético Goianiense é um time que não está tomando muito gol, né? É um time que tá assim, bem... Quando toma um. Isso... Ah, mas tá jogando o Goiano. Não, mas tá jogando a Sula também, e na Sula tá mais ou menos. Então são 2 times mais ou menos jogando aí, que eu acho que podem ser interessantes. Eu colocaria mais o Luan, porque o Luan, no final das contas, ele acaba sendo mais participativo, né? Tanto com assistência com gol. Mas o Vital também é uma ótima opção, não é à toa que é artilheiro desse time, né? Então vamos acompanhar para ver, né, essa formação. É interessante a gente ver o jogo de quarta-feira para ver como o Corinthians vai entrar em campo, qual a formação que entra, e analisar também como que vai se portar taticamente, se vai ser mais difícil, não vai, né, para a gente poder tirar conclusões melhores para a escalação. Bom, galera, terminou aqui, né, falando um pouquinho de Chapecoense e Corinthians. Espero que vocês tenham curtido, né? É um prazerzaço fazer essa série, acho que tem muita gente gostando. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilha, se inscreve no canal, mas principalmente compartilha com a galera. A gente faz aqui, eu faço aqui esse trabalho, acho que é um trabalho muito diferente do que tem por aí, mas para continuar fazendo a gente precisa crescer as nossas redes sociais e crescer o nosso trabalho. Eu só estou pedindo aqui a sua ajuda para compartilhar com os amigos e pedir para que eles seguirem e acompanhar aqui o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e vamos até a próxima análise, que daqui a pouquinho já sai aí para vocês.